Alô! E aí, pessoal? Esse daqui é o canal D. Eficiente Cientista. Obrigado por assistir esse vídeo. Basicamente, como o nome já sugere, eu sou PCD e sou metido a cientista. Então, esse vai ser o primeiro vídeo do canal iniciando uma jornada de tentar ser um divulgador científico. Então, vamos lá. Basicamente, o vídeo de hoje é para tentar explicar de uma maneira bem simples como que quase todas as formas de geração de energia utilizam o mesmo princípio, que seria da indução magnética, a lei de Faraday, uma das quatro equações de Maxwell. Então, vamos lá. A gente começa basicamente falando dos tipos de geração. Bom, não é que a gente crie do nada, magicamente, sei lá, tipo Harry Potter, a energia. A gente converte tipos de energia. Então, quase todas são convertidas utilizando o mesmo princípio. Então, por exemplo, a eólica, a hidrelétrica, a nuclear utilizam essa ideia. Mas para a gente entender o que é essa ideia, a gente tem que explicar alguns conceitos antes. Só uma curiosidade, a solar ela não faz parte do princípio que a gente vai falar hoje, é diferente. Ela utiliza energia do fóton e aí incide em um semicondutor, tem o efeito fotoelétrico, é outros 500, é outra parada. Se vocês quiserem que eu comente sobre em outro vídeo, só deixar aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo especificamente para ela. É bem interessante, assim, é bem diferentão. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender e começar lá do átomo. Bom, como todo mundo conhece, já estudou aí no ensino médio, o átomo tem o núcleo e uma região externa chamada de eletrosfera. O núcleo é formado pelos prótons e pelos nêutrons. A eletrosfera é formada pelo elétron. A eletrosfera tem carga negativa e o próton tem carga positiva. O nêutron ele é equilibrado, então considera que ele não tem carga. A gente sabe que os opostos se atraem, né? Vamos dizer assim. Então, uma carga positiva com uma carga negativa, tô maluco. Com uma carga positiva, ela vai se atrair. Uma carga igual vai se repelir. Isso a gente já conhece. Mas isso ajuda a gente a entender o motivo de os elétrons aqui serem atraídos pelo núcleo. Bom, basicamente isso daqui são interações, forças eletromagnéticas que fazem com que exista essa atração. Por exemplo, se a gente pegar cargas estáticas, uma carga positiva vai ter um campo elétrico ao redor dela. O que é um campo elétrico? O campo elétrico de uma carga vai ser uma região ao redor dela que vai exercer uma força. Por exemplo, o campo elétrico do, de uma carga positiva, ele é nessa dire... Opa! Ele é nessa direção, assim, repelindo. De uma carga negativa, ele é assim, atraindo. Então, não é no aleatório que diferentes cargas se atraem e cargas iguais se repelem. Mas a gente tem que analisar. Ih, rapaz! Ignora, ignora. Então a gente tem que analisar um ponto interessante. Quanto mais próximo a camada tiver do núcleo, maior a força de atração que o elétron vai ter em relação ao núcleo. Então, quanto mais distante
essa distância, menor vai ser a força de atração aqui. Vai ter alguns elétrons na última camada aqui, ou seja, na camada de valência, que a força de atração deles não vai estar tão grande. Então eles podem ser arrancados da camada onde eles estão. Por quê? Pode vir um outro átomo e fazer com que eles saiam do átomo original que eles estavam. Peguem eles, entre aspas, roubem ele. Aí depende da eletronegatividade do elemento químico. Né? É o, como é? É o famoso von Clobrisky pH, que é a von Clo... Aí, são vários elementos. Eu decorei como von Clobrisky pH, que é o nível de eletronegatividade dos elementos químicos. E aí, beleza. Tá, quando esse elétron, porventura, sai daqui, ele se torna um elétron livre. Mas e aí, o que que significa? Imagine que eu tenha um elétron livre aqui. O que que significa? Ele está livre, né, doidão? Então, ele vai poder ser usado em determinado fluxo, ah, não de elétrons, mas ele vai poder ser usado, ele vai estar à mercê de outras forças. Então, ele não vai estar mais dependendo desse átomo, ele vai estar aqui e ele pode ser utilizado por alguma outra força que haja sobre ele. Então, por exemplo, se eu tenho vários elétrons livres aqui e porventura eu tenha uma força que comece, vamos dizer assim, a empurrá-los ele nesse sentido. Então eles começam a, entre aspas, correr nessa direção para cá. Eles vão estar em um fluxo, correto? Eles vão estar em um fluxo ordenado. Então, a gente já começa a entender alguns conceitos de elétrica aqui. Ora, o que que a gente conhece por fluxo ordenado de elétrons? Basicamente, isso vai ser a minha corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que elétrons fluindo em determinado sentido. Então, vai ser a quantidade de carga que flui aqui pela minha seção transversal em determinado tempo. Então, a gente já sabe o que é corrente. Ora, mas e a força? Quem que é essa bendita força que consegue empurrar esses elétrons, vamos dizer assim, atrair esses elétrons? É o que a gente conhece por tensão. E eu espero que a câmera não esteja na frente. Vou até fazer assim. A tensão, isso daqui é um U, tá? A minha tensão é a energia necessária para movimentar uma carga. Então seria a energia necessária para movimentar uma carga aqui. A minha corrente, a unidade de medida dela é em ampere. Então aqui seria aqui 1 ampere. A minha tensão elétrica ela é dada em volt. Beleza? Então a minha força que vai atrair esses elétrons para fazer com que eles andem, corram, fluam em um sentido ordenado, vai ser a minha tensão elétrica. Beleza. Então, ora, quando tu vê em um circuito, tu já vai saber mais ou menos o que vai estar acontecendo. Aqui vai estar a tua fonte de tensão, a pilha.
Aqui tem uma chave para abrir e fechar esse circuito. Aqui vai ter a minha carga consumindo a minha energia, uma lâmpada. E aqui, o que está fluindo aqui? Agora tu já sabe que são elétrons que vai estar passando aqui, teu condutor, a tua corrente. E aqui vai ser essa força de atração dos elétrons, que vai ser a tua tensão elétrica. Aqui vai estar a tua fonte de tensão, que nesse caso é a pilha. Tá, mas o que tem a ver com isso aqui que a gente quer analisar? A geração. Bom, a corrente, vale ressaltar um ponto. A gente tem dois tipos de corrente. A corrente alternada e a corrente contínua. A corrente, acompanha no gráfico aqui, é bem fácil. A corrente contínua, ela não vai variar no tempo. Então, o gráfico dela vai ser assim, ó, vai ser constante. No gráfico da corrente alternada, ela vai variar durante o tempo. Então, ela vai assumir essa configuração senoidal, tipo como se fosse uma onda. Então, ela vai subir e vai descer, subir e vai descer. Ela vai ter valores de amplitude diferentes. Então, fica com isso na mente. Agora, vamos avançar. Imagina agora que tu tem um condutor, aqui está o teu condutor, esse daqui é o teu condutor, e aí aqui está passando uma corrente contínua. Quando tu tem uma corrente contínua, o que ela gera? Uma corrente contínua, ela gera um campo magnético. Esse campo magnético, ele é estático, é um campo magnetostático, porque a corrente não varia. Então é como se tu tivesse um ímã ao longo dessa corrente. Aqui o nosso ímã, ele não nosso, né? Todos os ímãs. Ele é um dipolo magnético. Então aqui as linhas de campo dele, que são essas linhas aqui, se lembra do campo elétrico? O campo elétrico também tem as linhas de campo dele aqui, ó. Aqui o campo magnético vai ter as linhas de campo dele nessa disposição, indo meio circular, meio oval daqui para cá, saindo e entrando nessa configuração. Agora, o que acontece se eu tiver uma corrente alternada? Essas linhas de campo, elas vão estar variando. Então, ora, se eu uma corrente contínua gera um campo magnético contínuo, constante. Se eu tiver no meu condutor aqui uma corrente alternada, vai gerar um campo magnético variável também, variante no tempo. E aí tu começa a pensar, e se eu tiver o contrário? E se eu tiver um campo magnético variante no tempo? Será que eu consigo gerar uma corrente? E é isso que a gente começa a ter a ideia de indução magnética. Imagina que eu tenho aqui um ímã. Por que eu falo variante no tempo? O que isso significa? Porque as linhas de campo, ó, elas estão aqui, né? Tá aqui minha linha, tá aqui minha linha, tá aqui outra linha de campo, saindo e entrando. Imagina que eu tenho meu ímã aqui. Quando eu variar ele no tempo, significa que no instante t igual a zero, ele vai estar num ponto. No instante t igual a 1, um segundo depois, ele vai estar em outro ponto. No instante t igual a 2, ele vai estar em outro ponto e assim por diante. Ó,
Opa, vamos pegar essa, esse meu ímã aqui. Ó, aqui no instante t0 ele vai estar aqui. No instante t igual a 1 ele vai estar aqui. T igual a 2 aqui. T igual a 3 aqui. Então ele é variante no tempo. Imagina, não imagina, mas tu consegue enxergar que as linhas de campo dele vão estar acompanhando ele, correto? Então, bora desenhar rapidamente aqui fora. Se eu tenho um ímã aqui, as linhas de campo vão estar aqui e vão estar acompanhando ele. Bora selecionar aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu vou estar aqui. As minhas linhas de campo vão estar acompanhando aqui. Vai estar acompanhando. No instante t0, ele está aqui. No instante t igual a 1, ele vai estar aqui. Olha as linhas de campo entrando nesse negoção aqui. O que é isso? Basicamente, isso é um condutor isolado. Ele não está conectado a nada. Ele está nessa forma aqui circular, formando uma espira. E a gente deixa ele sem encostar em nada. Só vai ter um condutor aqui. E olha o meu ímã. Opa. Ah, eu quero selecionar o ímã. Poxa, que pena. Não estou mais conseguindo selecionar. Aqui, beleza. E aqui, ó, no instante t0. Presta atenção nas linhas de campo. Vai estar aqui. No instante t1, vai estar aqui. No instante t2, vai estar aqui. No instante t3, vai estar aqui. No t4, aí eu volto. T5, volto. T6, volto. Aí 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu vou estar variando conforme o tempo vai passando. Essas linhas de campo é um fluxo magnético, certo? Vai ter determinada uma quantidade X de linhas de campo passando pelo meu condutor em cada instante t. Então o fluxo magnético vai estar variando no tempo, ó, porque eu vou estar mexendo aqui. E o que acontece? Quando eu vario esse fluxo magnético, eu vou gerar uma tensão induzida nesse condutor. Se lembra que tensão induzida que a gente comentou é a força que eu faço para fazer com que os elétrons se movimentem? Essa força de atração entre um ponto e outro? Eu vou estar gerando uma tensão induzida aqui nesse meu indutor, desculpa, nesse meu condutor. E aí, se eu tenho uma tensão, eu vou ter uma corrente. Então, eu também vou gerar uma corrente induzida aqui no meu condutor. Então, aqui eu vou ter uma tensão induzida e uma corrente induzida devido à variação do meu fluxo magnético. Então, vamos aqui num laboratóriozinho para a gente tentar entender. Aqui a gente tem o ímã, aqui a gente tem as, as minhas espiras no condutor e aqui a gente tem uma carga. Ó, presta atenção nas linhas de campo, elas estão aqui. Não acontece nada se eu deixar o ímã parado, porque o meu fluxo magnético não está variando no tempo. Mas se eu começar a mexer ele, ó, a lâmpada começa a acender, começa a irradiar, porque eu estou variando meu fluxo magnético. Então, essa energia gerada vai ser diretamente proporcional à variação do fluxo. Então, se eu começo a mexer bem rápido aqui o meu ímã, a intensidade da lâmpada aumenta, porque eu estou gerando mais energia. A minha tensão é maior. Então, ó, essa é a ideia. Estou variando o fluxo na minha espira. O fluxo magnético do ímã está variando na espira.
no meu condutor. Então essa é a ideia. Essa é a lei de Faraday. Então, ora, como é que a gente consegue expressar isso para a geração? Eu peguei o meu ímã e eu tô mexendo com a minha mão, né? Tô aqui no mouse, eu mesmo tô mexendo. Eu vou fazer isso para gerar energia para uma cidade inteira? Alguém vai ficar lá mexendo um ímã gigantesco com a mão, sei lá, 20 pessoas vão ficar girando um bocado de imã lá para gerar energia para todo mundo? Não. Qual que é a ideia? A gente pode inicialmente fazer com que algo natural mova alguma coisa e essa coisa esteja ligada a um ímã, por exemplo. Então a gente começa a ter essa ideia aqui, ó. Em vez de eu mesmo ficar mexendo o ímã, pode ser algum fenômeno natural, por exemplo, e vai mexer alguma coisa. Essa coisa mexe o ímã. O ímã gera variação do fluxo. O fluxo gera tensão nas minhas espiras. As espiras estão gerando energia. Ora, esse fenômeno natural pode ser uma queda d'água, no caso das hidrelétricas, pode ser a energia cinética no vento para movimentar as pás da torre eólica, movimentando o aerogerador. Pode ser a fissão nuclear, na energia nuclear, que vai esquentar a água, né? Aumentar a pressão no vapor d'água. Então, isso pode ser conectado a um eixo. Por exemplo, a queda d'água pode mexer um eixo. Esse eixo pode estar conectado a um ímã e esse ímã começar a girar, variando o fluxo magnético e acontecendo o fenômeno que a gente acabou de entender. A pá, ela pode ser conectada a um eixo aqui dentro. Esse eixo está acoplado a um ímã e esse ímã começa a girar. Então, a gente tem várias maneiras de fazer com que essa indução magnética ocorra. Então, vamos voltar aqui no laboratório? Opa! Então, imagina que isso daqui é a minha hidrelétrica, a minha queda d'água, simbolizado por essa torneira. Ela vai mexer um eixo, esse eixo vai estar ligado a um ímã, esse ímã vai variar as linhas de campo dele, porque ele vai estar girando, ele vai estar em movimento, então vai variar o fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai estar variando na presença desse condutor e aqui vai estar acoplado a nossa lâmpada, nossa carga. E vai gerar, a variação do fluxo vai gerar uma tensão induzida nesse condutor que vai gerar uma corrente induzida também nesse condutor. Então, ó, vamos abrir aqui a nossa queda d'água. Então a gente abre bem devagarinho, ó, começa a girar aqui o eixo, o fluxo magnético começa a variar bem de forma não tão intensa e aí começa a gerar uma energia aqui. Se a gente aumentar o fluxo de água, a gente começa a aumentar a variação do fluxo magnético e a energia gerada começa a ser maior. Se a gente aumentar tudo, e aí, ó, a energia está com uma intensidade bem alta. Então, a grande maioria da geração de energia elétrica é dada por esse princípio. O que que varia? A forma com que a gente vai utilizar esse início aqui. Na hidrelétrica, como eu mencionei, a queda d'água. Na eólica, é através da movimentação da pá do aero, que vai mover a pá no aerogerador e vai movimentar nesse mesmo princípio aqui. Então essa é a ideia. Como eu comentei, é diferente para a energia solar porque é outra história. Não é esse princípio aqui que gera a energia nas placas solares. Ele é meio diferentão. Mas, bom, era essa a ideia. Isso aqui que eu queria passar. Comenta aí embaixo se gostou, se não gostou, tá valendo qualquer opinião.
Obviamente seja educado e respeitoso. Assuntos que vocês tenham interesse, pode deixar nos comentários também, que gostariam de ver. A ideia do canal é tentar explicar da forma mais simples possível assuntos relativamente complexos. Então, vou ficar muito feliz se vocês começarem a entender um pouco mais como as coisas ao redor funcionam. Essa é a ideia do canal. E sempre é bom divulgar a ciência, né? Então, é, é isso aí. Obrigado. Se tiver uma dica de tema que quer ver aqui, só falar, deixar nos comentários e valeu. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoal. Até a próxima.